Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Neste vídeo nós vamos falar sobre por que reencarnar. Tantas pessoas comentam, com tantas dificuldades no mundo, para que o espírito reencarnar e ver tanto sofrimento na Terra? Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar então sobre o porquê de reencarnar, Para que nós devemos reencarnar? Não esqueça, se você gostar do vídeo, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, assista no seu centro espírita, se você achar que deve, que pode, E não esqueça de, se você está visitando o canal e você gostar do vídeo, mas não é inscrito, se inscreva no canal também. Bem, por que os espíritos querem reencarnar? Muitas pessoas questionam por que nós precisamos, nós devemos reencarnar. Será que lá em cima é obrigado? Será que lá em cima alguém nos obriga a vir para a Terra? Bem, não existe exatamente uma obrigação, mas é uma regra de evolução. É claro que existem espíritos que são obrigados a reencarnar porque eles não têm mais condição de escolher. Por diversos tipos de problema. Então eles não podem mais escolher. Mas a maioria de nós que tem consciência das coisas, que vive razoavelmente no bem, nós encarnamos sim, por escolha, nós desejamos. E às vezes eu brinco, algumas pessoas dizem assim, eu não pedi para nascer, eu costumo dizer, você não só pediu como você pediu chorando, pedindo pelo amor de Deus, eu quero reencarnar. Então todos nós reencarnamos. Muitos ainda questionam, mas Anderson, qual a razão, como se vai evoluir encarnando num planeta como a Terra, onde tem tanto sofrimento, onde tem fome, tem assassinato, tem estupro, tem guerra, tem corrupção? Como que nós vamos desejar encarnar em um lugar desse? Quem é que gostaria de vir para cá com tantos problemas? Bem, se nós olharmos, é claro, só os problemas da Terra, só as dificuldades, a gente vai perder a vontade de encarnar na Terra, Mas veja, tudo tem um plano maior, existe um plano maior. Muitas pessoas até falam que como se existisse uma espécie de uma organização misteriosa que nos obriga a reencarnar e nós ficamos naquela famosa roda das encarnações, a roda de Sansara, tentando se libertar. Algumas pessoas fazem associação à Matrix, daquele filme, onde as pessoas ficavam lá espetadas num cabo e tinham, as mentes delas simplesmente circulavam, as consciências circulavam em um mundo virtual. Mais ou menos nós vivemos, como se fosse um mundo virtual, mas é um mundo construído, ele tem um construto, de idealização dentro da matéria densa. E esse mundo se constrói aqui e nós vivemos nele. Bem, mas para que nós precisamos reencarnar? Por que diante de tantas dificuldades? O principal fator é a evolução. Talvez alguns de vocês digam assim, mas Anderson, evolução, eu não posso então estudar? Sentar numa cadeira numa escola, lá na espiritualidade, eu vou estudar, aprender sobre evolução, ir para um monastério na espiritualidade, e aí vou aprender sobre evolução. Infelizmente, se você olhar a condição das pessoas na Terra hoje, quantas pessoas que aprendem pelo exemplo? Quantas pessoas que aprendem pelo conselho? Criou-se até um ditado para desvalorizar o conselho, Conselho, se fosse bom, não seria dado, seria vendido, Então, tudo isso para desvalorizar e desmotivar o aprendizado pelo bem, o aprendizado pelo entendimento, pela leitura, pelo conselho, pelas experiências das pessoas mais velhas. Então, nós aqui ainda, terceira dimensão, tentando se modificar, tentando fugir para a quarta dimensão, nós buscamos aprender pela tentativa e erro, pela experiência. Então, nós como, digamos assim, pequenos animais de laboratório, com digamos assim, aquelas histórias de experiências de laboratório, o macaquinho tem que colocar a mão no fogo, sentir queimar, e aí ele vai dizer, queima, não vou mais colocar a mão no fogo.
O macaquinho não põe, mas o ser humano põe. Põe, ele vai colocar mais 2, queimou. Não, mas quem sabe na terceira não queima, ele vai tentar de novo e vai queimar. E assim nós persistimos em erros. Se você comparar essa pequena brincadeira, essa pequena história que nós falamos do macaco de laboratório, não é assim que o ser humano vive. Ele comete um crime, ele recebe uma sanção, é preso, é castigado, ele vai para a cadeia, ele sai de lá, ele pensa em não cometer o crime porque ele colocou a mão no fogo e queimou, não, ele quer cometer de novo. Não todos, né? Não todos. Alguns saíram da fase do macaquinho. Né? Então muitos espíritos entendem assim. Da mesma forma nós, quando nós temos um relacionamento muito ruim, abusivo, né? Triste, que nos aprisiona, o que a gente faz? Sai daquele relacionamento. Aí aprendeu? Às vezes sim, às vezes não. Acaba entrando em outro relacionamento e se permite aos mesmos padrões de pensamento desde o início, assim como fazia no outro. Os mesmos cerceamentos, as mesmas ideias, as mesmas opiniões. Então, em tudo na sua vida que você teve uma experiência negativa, ação, reação. Você fez, aconteceu tal coisa. Não repita os mesmos erros, porque já dizia, né? Já disse aí algum filósofo, psicólogo, coisa do tipo, que é insanidade você tentar fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Então, nós temos que fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Então nós viemos para cá e aprendemos nessa tentativa e erro e tentamos meditar sobre esses erros e nos melhorar. Mas qual a importância da experiência? Então talvez pareça triste, né? Vocês saberem que, poxa, então a gente tem que passar por um plano aqui de experiências, de tentativa e erro, mas veja qual é a importância neste momento. Muitas vezes, quando a gente fala para alguém do valor de um copo d'água, você não dá o valor, né? Eu posso abrir a minha torneira em casa e vai sair água. Agora pense qual é o valor de um copo d'água para uma pessoa que mora num deserto, que mora na Índia, num local onde não tem água potável, não tem encanamento nem de água, nem de esgoto. Qual é o impacto de valor para a pessoa que não sabe o que é abrir uma torneira e sair água potável, limpa? Então vejam que a experiência, quando você tem a experiência negativa, você impressiona muito mais o seu cérebro, os seus pensamentos, né? A sua mente com aquela experiência, de forma a extrair dali o valor. Então por isso que quem passou sede dá muito mais valor à água. Quem passou fome dá muito mais valor à comida. Quem sofreu violência, sofreu injúria, foi maltratado, dá muito mais valor ao sentimento, ao bom tratamento, à educação. Quem sofreu crime vai dar muito mais valor à justiça. Então vejam que nós ainda passamos por esse momento de as pessoas terem que precisarem ter as experiências para compreender de uma forma melhor. Para gravar, é como uma gravação dentro da alma, né? Eu sinto aquela dor, eu sinto aquela necessidade dentro de mim, eu sinto aquela experiência dentro de mim. E aí então eu compreendo o valor do que é fazer o certo, do que é fazer o correto. Entenderam como é que funciona? E aí quando nós estamos lá na espiritualidade, né? E parecemos espíritos de luz, não somos. Não somos. Né? Então nós estamos lá na espiritualidade e nós queremos melhorar. Nós podemos aprender na espiritualidade, nós podemos fazer cursos e entender, mas no atual momento de todas as nossas consciências, a melhor opção é que você tenha experiência para que você valorize, para que isso entre na sua alma, para quando você chegar para alguém e explicar para aquela pessoa qual é o valor do amor, você dentro da tua mente ter todos os momentos, você vai olhar para trás e vai lembrar das decepções, das humilhações, das dificuldades, da dor, do quanto você chorou, e aí lá dentro de você, você vai dizer assim, o amor tem um valor muito grande. Não quer dizer que você tem que se machucar para aprender, né? Mas vejam, é com base na experiência passada, aquilo que você deturpou,
Ninguém tem uma experiência negativa gratuitamente aqui na Terra. Você teve uma experiência em vida passada de algo que você deturpou. Então, esse algo deturpado, esse vaso quebrado, você vai ter que reconstituir em outra encarnação, passando por experiências que deem para você o senso de valor daquilo que você estragou em outra vida. Então vejam que é uma experiência positiva neste momento. Quando nós passarmos para o planeta de regeneração, basicamente a maioria dos espíritos nesse planeta vai ter uma consciência ou vai estar se conduzindo para a consciência que você pode aprender pelo ensinamento e não pela dor. Que você pode aprender observando a experiência dos outros, seja negativa ou positiva, comparando, meditando sobre ela e aí traçando o rumo da sua vida. Então vejam que nessa próxima dimensão para a qual a Terra se encaminha com a transição planetária, nós vamos nos encaixar muito mais no aprendizado através das experiências. Ainda vai, segundo as pessoas que escrevem sobre isso, né, Divaldo Franco, Livro dos Espíritos e tudo mais, né, ainda vão ter experiências negativas, mas vão ser muito poucas, não vão ter predominância como nós vemos hoje. Então, meus amigos, vocês viram a importância da reencarnação e de nós valorizarmos cada experiência cada vez que você sente algo negativo na sua vida, que você fica se maldizendo, poxa, por que isso comigo? Aproveite, porque dessa experiência, dessa luta, você vai extrair o entendimento e o valor de cada coisa que não deu certo para você, o que lhe feriu, o que lhe prejudicou, para que você possa construir um senso de realidade espiritual, de consciência universal muito maior. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui no canal Aprendendo sobre Mediunidade. Desejo a vocês muita paz, muita alegria, muita luz. Até o próximo vídeo no nosso canal.